Olá! Tá tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo. Como foi na última semana, desde o nosso último encontro? Na última semana nós conhecemos, na verdade, um pouco antes, uma moça chamada Betina. E é sobre ela que vai ser o nosso vídeo de hoje. Então, solta a vinheta! Então, gente, vou falar um pouco rápido, vou julgar um monte de informação aqui, porque esse vídeo vai passar por vários processos, ok? Então, eu vou começar explicando quem é Betina. Betina, que tem 2 T's e não um T só, é filha de um sócio de uma usinagem. Ela chama Betina Rudolph e é membro da Empíricos. A Empíricos é uma empresa que trabalha com assessoramento de investidores em ações. O que a Empíricos vende? Cursos para você aprender a investir em ações na bolsa e receber seu dinheiro de volta. O que a Betina fez? Betina, com 19 anos, como ela fala em todos os vídeos, a Betina investiu R$ 1.520 no primeiro pacote de investimento que ela teve. Por quê? Num vídeo antigo, numa pesquisa antiga que eu encontrei no canal do Easy Nobre, ele fala mais sobre isso, a Betina teve uma poupança criada pelo pai dela de R$ 43 mil. Então a Betina, para chegar nos 1.042.000 que ela tem hoje, que todo mundo já sabe, se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, se você não estava online durante as 2 últimas semanas, a Betina tem 22 anos e R$ 1.042.000, porque ela investiu na bolsa quando tinha 19 anos. E como ela mesma disse numa entrevista, porque eu fiz uma pesquisa, não queria fazer um vídeo e falar mal da menina sem embasamento, porque eu queria falar de privilégios. A Betina, numa entrevista que eu vi, óbvio que isso pode ser muito storytelling. Storytelling é um negócio da publicidade que tem em vários comerciais que você vê, que a pessoa usa um case, ou um case de sucesso, ou uma história para contar a história da empresa e vender o sentimental, o emocional, para agregar valor ao produto. E o caso da Betina é um caso de storytelling. Voltando na entrevista que eu vi dela, ela assume privilégios e, muito bonito da parte dela, disse que resolveu fazer o comercial, resolveu fazer a campanha com a Empíricos porque ela queria usar o exemplo dela para ajudar outras pessoas que não têm os mesmos privilégios que ela. Ela virou milhões de memes, virou a personificação desse meme específico. Meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e R$ 1.042.000 de patrimônio acumulado. Ninguém acha normal eu ter juntado mais de R$ 1 milhão assim, tão nova, começando com muito pouco. Meu pai é sim empresário, trabalhei sim com o meu pai e se eu continuei trabalhando com ele, foi porque eu mereço. O que são privilégios? São nada mais nada menos que assumir que pessoas têm vivências diferentes da sua e você, que é uma pessoa privilegiada, que tem TV, geladeira, saneamento básico, consegue pagar suas contas, você que é jovem e tem tempo de estudar, não precisa contribuir em casa. São só pequenos exemplos de coisas que nós temos que assumir diariamente como privilégios e entender empaticamente, de novo a empatia nos meus vídeos, que existem outras pessoas com realidades diferentes das nossas. Tudo isso nos mostra que o Brasil é um país muito desigual, porque muita gente... Eu tô aqui na internet falando isso pra você. Metade da população brasileira não tem acesso direto à internet. Metade da população brasileira não tem vaso sanitário ou água encanada em casa. A gente aqui no Sudeste acha que vive uma outra realidade, porque não é possível que a gente não entenda. Se você faz todas as refeições por dia, se você tem a opção de fazer uma dieta em vez de simplesmente pensar qual vai ser minha próxima refeição. Aliás, vocês estão ouvindo barulho de panela de pressão, minha irmã tá cozinhando feijão. Se você não tem esse tipo de preocupação e tem todas essas mordomias, não quero que soe como mordomia, mas são privilégios. O Brasil, historicamente, é racista.
E o privilégio está diretamente ligado o privilégio e não privilégio está diretamente ligado à nossa história racista, desde a escravidão, em que pessoas foram escravizadas, e isso existiu. Não é balela, vai começar o mimimi. Isso aconteceu, gente. E a escravidão, como muita gente fala, que os negros venderam os próprios negros, isso nunca existiu. Tem um vídeo muito bom do Pirula também, que vai me ajudar a falar um pouco sobre isso aqui, que diz que depois da escravidão, o que aconteceu no Brasil? As famílias negras foram simplesmente enxotadas de suas casas, de suas realidades, do trabalho que eles tinham, e passaram a viver à margem da sociedade. E isso não é legal não, tá? E antes eu achava que nos Estados Unidos tinha acontecido de forma diferente, porque eu já ouvi que no fim da escravidão lá, o que aconteceu foi que cada família recebeu um lote de terra e um jumento para plantar, a realidade era diferente, né? Para plantar, para progredir como família. Só que isso aconteceu muito raramente lá, aconteceu poucas vezes em determinadas regiões. E o que aconteceu foi o surgimento de um país chamado Libéria. Tudo nos Estados Unidos é sobre liberdade, vírgula. E aí, o que fizeram com os negros, grande parte dos negros dos Estados Unidos, foi simplesmente enxotar de volta para a África, porque nós não queremos vocês aqui. Porque a sociedade branca, eurocentrada, via e ainda vê o negro como objeto sexual, de trabalho e simples assim. Os imigrantes italianos, japoneses que vieram para o Brasil tiveram muitos privilégios que as famílias negras que já moravam aqui, que já tinham uma história aqui, não tiveram. Os italianos, por exemplo, cada família italiana que vinha, não estou dizendo que não sofreu, que não houve sofrimento, eu tenho certeza que houve uma adaptação muito difícil. Eles vieram para cá por uma vida melhor e etc. Porém, encontraram aqui, isso tem registro histórico, tem documentos de que cada família italiana ou núcleo italiano, só um exemplo que aconteceu com os holandeses, com os alemães lá no sul e etc., teve lotes de terra, uma casa cedida por fazendeiros com incentivo do governo para que essas pessoas construíssem sua vida aqui. E enquanto isso, o negro que já estava aqui construindo um país há muito tempo, viu essas famílias recebendo privilégios. É muito fácil entender que o negro no Brasil precisa batalhar muito mais do que o branco. E não é coincidência a Betina ser loura de olho azul. Talvez, se ela não assumisse os privilégios dela, seria muito fácil de entender uma menina com 19 anos que não entende privilégios, porque ela cresceu numa escola com os amiguinhos ricos dela. Isso são níveis de privilégio. Não quer dizer que pessoas não vivam com privilégios diferentes dos dela. Eu, por exemplo, assumo privilégios diariamente. Eu tive a oportunidade de fazer uma faculdade que o meu pai pagou e o meu pai é negro. E precisa ficar bem claro que o privilégio que a gente tem que assumir que existe não é só racista. O privilégio coloca várias pessoas à frente de outras pelo lugar que mora. Por exemplo, alguém que mora na periferia, na favela, etc., tem menos privilégios, tem uma visão diferente, tanto do mundo quanto da sociedade. Gente, é muito comum alguém da favela não ter nunca pisado num teatro, nunca ter assistido a um cinema. E não é só acesso à cultura. Tem muita gente nessas comunidades ainda hoje que não tem ensino fundamental, que não é alfabetizado. A gente precisa entender questões como cotas raciais, sociais, indígenas. Pessoas simplesmente não têm a mesma condição que a nossa. Tem muita gente que não tem condição de comer. Dá para entender isso? Não é difícil, eu tenho certeza que o brasileiro é inteligente. Vamos começar a assumir nossos privilégios e, como eu disse no vídeo anterior de mudanças de hábitos, fazer alguma coisa com eles. Porque simplesmente assumir privilégio, ok, eu assumo que eu posso viajar uma vez por ano, mesmo que seja para as praias brasileiras,
incríveis, né? Talvez as melhores do mundo. E o que adianta assumir isso se você não faz nada com isso? A Bettina, que pôde estudar na escola de balé fora do Brasil, que estudou em escola particular a vida inteira, disse que assume seus privilégios, disse que assume ser privilegiada e que se propôs fazer esse comercial com o exemplo dela para vender o produto da Empíricos, obviamente, mas vendendo o produto da Empíricos melhorar a vida das outras pessoas, porque, segundo ela, é falta de informação só 1% do brasileiro investir na Bolsa de Valores, enquanto na Colômbia, um país emergente, próximo da gente, esse número é muito maior. Então, assim, eu não sei, preciso estudar sobre, mas talvez investir na Bolsa seja uma solução interessante para muita gente. A conclusão desse vídeo é: precisamos, além de assumir privilégios, fazer alguma coisa com eles o mais rápido possível para ajudar outras pessoas, para diminuir a desigualdade desse país, porque se for contar com o governo, ainda mais agora, quando eu digo ainda mais agora, quer dizer que eu assumo que a desigualdade já existia, ok? Então, como sempre, muito obrigado por curtir esse vídeo, compartilhar e mostrar para os seus amigos, né, que compartilhar é isso. Manda no grupo do Zap Zap, vamos conversar sobre essas coisas que eu tenho trazido. Não quero soar prepotente, pedante e etc. Mas eu considero discussões importantes, né? É isso. Muito obrigado.